Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Mais uma reunião secreta. Hoje vamos falar sobre a avaliação clínica em casos de luto. A reunião está sendo gravada, acredito que vocês devam ter recebido uma notificaçãozinha aí quando vocês entraram. Então, para priorizar ali a qualidade da gravação, para não ficar muito interrompido, vou pedir que, se vocês quiserem, ao longo da minha fala, trazer alguma pergunta, trazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, fazer pelo chat, para que os microfones não quebrem a gravação, tá? Mas todos os comentários, os adendos, os acréscimos e as dúvidas são sempre muito bem-vindas, tá? Inclusive, hoje a gente vai ter um espaço especial aí para dúvidas diretas de vocês. Eu vou escolher algumas dúvidas bem específicas para responder ao final da nossa reunião secreta, tá? Então vamos lá, essa é a segunda reunião secreta que estamos fazendo, e o título da nossa reunião de hoje é Bastidores da Avaliação Clínica em casos de luto que garantem uma prática assertiva. O que é uma prática clínica assertiva? O que eu quero dizer quando eu falo isso? Eu estou falando de uma prática clínica que consegue atingir o objetivo a que se propõe. Então, é uma prática clínica que consegue ser direta, mas também consegue ser flexível o suficiente para que o paciente se sinta acolhido, para que o paciente não se sinta que ele está só respondendo um questionário pronto, né? E muitas vezes a gente sai da nossa faculdade, sai da nossa graduação de psicologia, muito mais com modelos extremamente rígidos, modelos extremamente inflexíveis, tanto de conduta de prática clínica, de conduta de sessões no geral, mas principalmente de avaliações clínicas, aquele momento inicial, as primeiras sessões. A gente sai com uma visão muito rígida de como deve ser conduzida a avaliação clínica, tá? Estou vendo nomes novos aqui participando da reunião, então sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Alguns nomes eu não consigo identificar, tá? Aqui é só a identificação do aparelho, mas eu quero conhecer um pouquinho vocês, então façam um sinal aí ou no chat ou levantem a mãozinha quem é estudante de psicologia. Quem está na faculdade ainda está estudando, ainda está entrando em contato com esse universo de forma mais inicial. Vamos lá. Marielle é estudante. Quem já está formada? Já está atendendo, já está com experiência clínica? Pode colocar no chat. A Jéssica é formada, muito bom, Jéssica. A Daniele também formada. Samsung é a Daniele. Muito bom, Dani, muito prazer. Então, temos os dois públicos. Temos os públicos de estudante, temos o público de formada. A demanda de luto, ela é extremamente comum. Ela é uma das demandas mais comuns da nossa prática clínica. E é uma demanda inevitável da nossa prática clínica, né? Os nossos pacientes nem sempre nos procuram especificamente por conta de alguma perda, por conta de algum luto, mas é inevitável que eles passem por essas perdas, finalizações de ciclo, lutos em geral, enquanto estão em atendimento com a gente, né? Enquanto estão em acompanhamento, ou que tenham algum tipo de perda ou luto em sua história de vida. E que quando a Natália também é formada, e que quando a gente vai fazer essa tal da avaliação clínica, o luto surge, a perda surge, e a gente nem sempre sabe o que fazer com essa parte da história de vida da pessoa. Se a gente aprofunda, se a gente não aprofunda. É uma história delicada, a paciente nem sempre quer falar, a paciente nem sempre quer falar as circunstâncias da perda. O que eu faço? Se eu não sei as circunstâncias da perda, como é que eu conduzo esse caso aqui? Porque eu sei que existem especificidades diferentes. Então, o que eu faço quando eu sei que tem algum luto na história de vida da pessoa? Isso é importante para a demanda do caso, isso é importante para a condução desse caso.
É tudo isso que a gente vai ver hoje, tá? Fazendo um roteiro aqui para vocês, o que a gente vai, né? A gente vai ter a parte de apresentação, de introdução, que é para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar. Eu vou fazer uma coleta de dúvidas, então eu vou pedir para vocês, desde já, né, o que tem de maior dúvida de vocês aí em relação à avaliação clínica para casos de luto. Joguem as dúvidas no chat, coloquem todas as dúvidas que vocês têm. Algumas delas talvez serão respondidas ao longo da aula aqui, algumas talvez não, porque em 1 hora de conteúdo é impossível a gente conseguir bater todos os pontos, tá? Mas ao final da aula eu vou escolher as 3 melhores perguntas, as 3 melhores dúvidas que vocês vão ter jogado aqui no chat e vou responder diretamente para vocês. Então, caprichem nas perguntas, caprichem nas dúvidas, podem colocar tudo aí no chat ao longo do tempo que a gente estiver junto, que ao final as 3 melhores perguntas serão respondidas, tá? Um momento ali de mini mentoria, de mini acompanhamento individual, ok? Depois desse momento aí de coleta de dúvidas, a gente vai entender quais são os erros comuns, os mais comuns, em relação à avaliação clínica, e entender de fato os bastidores, ou seja, o que a gente tem que fazer ao invés de fazer o que talvez a gente faça, né? Então, talvez você identifique que você está sim fazendo ou pensando em fazer algum desses erros comuns na sua prática clínica ou no futuro da sua prática clínica para quem ainda é estudante, tá? Ao final da minha fala, eu vou responder as 3 dúvidas que forem escolhidas, e ao final dessa reunião secreta, eu vou apresentar uma oferta especial, uma condição especial, para quem quiser e desejar o meu acompanhamento mais completo e mais de perto, pensando na capacitação profissional, ok? Eu tenho um programa de capacitação profissional, e isso que vocês vão ver hoje é um pequeno recorte de todo esse programa que é extremamente completo. Então, o conteúdo dessa reunião é praticamente o conteúdo de uma aula desse curso, desse programa, tá? Praticamente é a aula inteira, uma das aulas ali do módulo 6, que fala sobre a avaliação clínica. Beleza? Começando, eu gostaria de me apresentar, eu sei que tem algumas pessoas novas, né? Para quem já me conhece, prometo que vai ser breve essa apresentação, ou talvez seja uma reapresentação e você conheça alguma parte da minha história que você ainda não conhece. Então, muito prazer, eu sou a Thaís, mas podem me chamar de Tá. Inclusive, eu prefiro que me chamem de Tá, acho que traz mais proximidade. Eu sou aquelas pessoas que falou meu nome inteiro, eu já deduzo que a pessoa tá brava comigo e já aciono o meu estado de alerta aqui, já aciono todo o meu sistema de apego aqui, tentando entender o que eu fiz de errado, tá? Então, podem me chamar de Tá, fiquem muito à vontade. Eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga clínica, atuando na área clínica há 10 anos, tá? Esse ano completei 1 década de formada, e na metade dessa jornada, nos últimos 5 anos, tenho sido também professora. Já atuei dentro de graduações e hoje atuo com o meu curso próprio, capacitando, instruindo, supervisionando profissionais e estudantes de psicologia, especificamente para a demanda de luto e muito também sobre a abordagem da teoria do apego. Eu conheci a teoria do apego estudando sobre luto, né? Na minha pós em luto, eu conheci essa abordagem e hoje é a abordagem que eu sigo, que é uma abordagem da psicologia que fala sobre a formação e o rompimento de vínculos, que é exatamente a fonte da dor de uma pessoa que passa por um processo de luto, seja ele qual for, né? Toda vez que a gente vive uma perda, a gente vive um rompimento de vínculo, e por isso a gente sente todo o processo de luto. E é isso que a teoria do apego visa estudar e se aprofundar. Eu sou uma curiosa do luto desde os 14 anos, quando a psicologia ainda nem fazia parte da minha vida. Mas por muito tempo, mesmo sendo muito estudiosa desde sempre, eu sempre tive muito medo de atuar com a demanda de luto. Eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que ia ser pesado demais, eu achava que a minha vida ia ser triste se eu trabalhasse só com pessoas que estivessem em sofrimento. Eu achava que luto era só sobre sofrimento. Eu não conhecia toda a parte que, de certo, envolve uma certa beleza do processo de luto. Quando a gente acompanha um paciente resiliente dentro do processo, quando a gente consegue ajudar o paciente a percorrer esse caminho do luto, é uma vida também de muito amor.
né? Quando eu escuto as histórias de luto, eu estou escutando histórias de amor, que não se encerraram pelo rompimento do vínculo, né? E que tentam ali permanecer mesmo após a morte, considerando que a maioria dos meus pacientes me procuram por lutos por morte, tá? Dentro da minha história de vida, eu sempre fui uma pessoa que posso entender que sentiu demais. Sente demais, né? Um pouco intensa, um pouco bem, um pouco não, bastante emocional. E eu acho que por ser assim, talvez estar num ambiente que não tinha a compreensão que hoje eu tenho de olhar para as coisas como rompimentos de vínculo e ter o cuidado de validar isso, eu fui muito invalidada na minha vida. Então, diante de perdas e de processos que eu vivi, tá? Então, eu acho que a principal bandeira que eu levanto em relação a trabalhos com enlutados é sobre a validação e o acolhimento do processo dessas pessoas. Toda perda importa, todo processo de luto é único, e isso é muito do que eu carrego em todas as minhas atuações, tanto nos meus atendimentos com os meus pacientes, nas minhas capacitações com outros profissionais, é muito dessa bandeira que eu estou sempre levantando, sobre como cada luto é particular. E é exatamente essa particularidade, essa singularidade, que a gente busca estudar e entender dentro de uma avaliação clínica de um caso de perda ou de luto. Por que a gente precisa estudar a avaliação clínica específica para casos de luto? Por que talvez uma avaliação clínica mais geral do paciente, aquela anamnese geral que a gente faz inicialmente num atendimento, não serviria para casos de luto? O luto, ele pode ser visto como uma demanda um fenômeno extremamente coletivo, porque todo mundo passa por isso, todo mundo vai passar por isso. Então, quando eu falo a palavra luto, todo mundo aqui faz alguma representação, tem alguma ideia, tem alguma noção associado a isso, associado à palavra de luto, tá? Então, ele é extremamente coletivo, mas ele é também extremamente particular. E ele é um fenômeno que traz muitas especificidades, assim como tantos outros, assim como quando a gente tem algum diagnóstico específico do nosso paciente, a gente faz uma anamnese e uma avaliação clínica voltada para isso. Então, eu gostaria que vocês imaginassem um seguinte cenário junto comigo, tá? Uma paciente chega até você para iniciar a psicoterapia. E no primeiro contato, ali, conversando com ela, você já colheu algumas informações de dados pessoais, nome, idade, estado civil, enfim, e a demanda principal. Porque você quer saber se a demanda dela bate com a especificidade que você trabalha, com o nicho que você trabalha, né? Então, às vezes, a gente recebe um paciente que não é da nossa faixa etária, ou um paciente que tem uma demanda que a gente não domina e que a gente não tem o tempo disponível para ser tão específico naquilo ali. A paciente está te procurando por ansiedade. Uma ansiedade que não é patológica, uma ansiedade que não é de nenhum transtorno, uma ansiedade, né? Uma demanda extremamente comum ali, infelizmente, do nosso dia a dia hoje, e você identifica que você consegue atendê-la, está tranquila. Durante as primeiras sessões, você está fazendo a sua anamnese, que você saiu da faculdade com o roteirinho ali em mãos, a anamnese que você está acostumada a fazer com todos os seus pacientes, e você vai buscar o quê? Conhecer a história de vida da paciente, porque foi isso que te ensinaram que precisa ser feito numa avaliação clínica, e de fato a gente precisa conhecer a história de vida do paciente. E você descobre, nessa história de vida, que ela teve uma perda bem traumática. E você logo associa que essa perda tem a ver com a demanda de ansiedade, então ela não te procura claramente pelo luto, mas você começa a desconfiar que talvez essa perda tenha muito a ver com sintomas de ansiedade, tá? Você percebe e sabe que esse luto, que essa perda é um assunto importante, mas agora que você percebeu isso na história de vida, você não faz ideia de quais informações buscar sobre isso e nem de como colher as informações em relação a essa perda. Você está com receio, você fica com medo de tocar num assunto que talvez possa ser tão difícil para essa paciente, tá? Inclusive, na sua anamnese, você percebe que não tem nenhuma questão sobre isso. Não tem nenhuma questão que te ajude a aprofundar questões de luto com o seu paciente. E agora? O que você vai fazer? Né? Alguém aqui que já atendeu, seja em estágio, seja na clínica, já se viu em uma situação semelhante a isso? Coloquem aqui no chat para mim.
Alguém já se viu numa situação semelhante e o que que fez? Se por acaso se viu numa situação semelhante, o que que você fez nesse contexto? Vamos lá, me contem. Quais perguntas vocês seguiriam nesse contexto? Que tipo de pergunta? Como que vocês abordariam esse assunto? Como que vocês conduziriam a avaliação clínica num contexto assim? Alguém tem alguma ideia, alguma noção? Podem colocar aqui no chat, tá? Esse cenário traz para a gente a importância do quanto é, de fato, muito importante estudar sobre luto, mesmo que você ainda não tenha nenhum caso, né? Ou, na verdade, que você pensa que você não tem nenhum caso ainda, né, dentro da sua clínica, porque luto é muito mais do que perder alguém só por morte. Então, as perdas mais cotidianas. Às vezes, essa perda traumática, que essa hipotética paciente teve, pode ter sido um divórcio, pode ter sido um término de namoro ou daquele quase namoro, que a gente muitas vezes recebe, muitas jovens passando por essa situação. Pode ter sido algum plano dela muito especial, algum sonho muito importante da vida dela que nunca se concretizou. A gente pode estar falando de uma mulher que queria engravidar e descobriu que não pode engravidar. A gente pode estar pensando num caso de uma paciente que se mudou de estado em algum momento da vida para estudar, para trabalhar de forma voluntária, mas esse rompimento com a cidade natal foi extremamente traumático para ela, né? O que é traumático para as pessoas é extremamente subjetivo. Então, a gente nunca sabe quando que a gente vai lidar com uma situação de rompimento no consultório. E é bom que a gente esteja preparado para isso, mesmo que a gente ainda seja estudante na faculdade, né? Olha a importância de você já sair da sua graduação com um olhar mais amplo para isso, com um olhar um pouco mais direcionado e específico, mais apurado para isso e com certo destaque em relação a todos os seus outros colegas, né? Inclusive, estudar sobre luto na faculdade é muito importante porque nem a faculdade, nem a pós-graduação da nossa abordagem vão nos preparar de forma adequada para atender isso, né? Na faculdade a gente pouco fala sobre luto, a gente pouco tem acesso a isso, ou quando tem acesso, geralmente é a conteúdos muito desatualizados, né? E desatualizados não só por conta da faculdade, mas desatualizados porque desde a pandemia muita coisa mudou. Então, desde 2020, por exemplo, a gente duplicou o número de casos de luto que se complicam ao longo do seu processo, né? E que precisam, de fato, de uma ajuda profissional especializada ou, ao menos, capacitada adequadamente. A gente tem um número cada vez maior de enlutados e a gente ainda tem um número muito pequeno de profissionais, de fato, capacitados. E não queiram ser o profissional que não sabe atender de forma adequada e não sabe atender com excelência um caso de perda e de luto. Isso pode pode causar um dano gigantesco ao seu paciente. Uma fala errada, uma observação errada, uma conduta errada ou apressada, né, que, com uma boa intenção de ajudar, pode acabar atropelando demais o processo de luto do seu paciente e causando dano ao invés de ajuda, né? Inclusive, existem alguns erros muito comuns nesse processo de avaliação clínica que podem, de fato, causar algum tipo de dano, né? São esses erros bem comuns, e eu não entendo esses erros como erros intencionais, né? De que você sabe que você está errando, obviamente. A gente tem muito desses erros porque a faculdade nos prepara muitas vezes dessa forma, como, por exemplo, seguir uma anamnese ou um roteiro de avaliação muito rígido, muito generalista, né? Eu já tive muitas alunas, logo no início ali de formada, talvez você se identifique com essa situação, a paciente ter medo de conduzir a primeira sessão, né? A psicóloga ter medo de conduzir a primeira sessão, porque, meu Deus, e se eu esquecer de alguma pergunta importante, né? Ter medo de produzir prontuário, ter medo de fazer relato de sessão, porque a coisa é rígida demais, né? Inclusive, isso faz com que o profissional cometa esse segundo erro, que é se preocupar demais com as perguntas que precisam ser feitas. A preocupação é tanta
que muitas vezes a gente não está presente na sessão. A gente está mais presente na folha de papel que está ali na nossa mão, porque precisa ter anotado tantas perguntas de uma anamnese, preocupada em anotar todos os detalhes, com medo de esquecer todas as informações, né? Nessa busca de informações do processo de luto, foca em saber somente sobre a perda e achar que é impossível avaliar um caso de luto sem saber as circunstâncias da perda. Então, por exemplo, quando tem um paciente que não quer falar sobre o seu processo de luto, paciente que está sensível demais, que você pergunta, você se importa, né, de falar como que aconteceu, o que aconteceu, e o paciente, você vê que o paciente resiste, ou o paciente fala claramente, eu não gosto de falar sobre isso foi uma parte muito difícil da minha vida, não consegui falar sobre isso, e a pessoa, o psicólogo se sente perdido, porque fala, se eu não sei sobre a perda, como é que eu vou saber? Né? Avaliar, acabou tudo, não sei mais para onde seguir, congela, né? Outro erro, ir para a avaliação sem um conhecimento e embasamento teórico sólido o suficiente, principalmente sobre quais são as manifestações de um processo de luto e quais são os fatores de risco/proteção. Então, o que faz um luto ir para um caminho normal, o que colabora para um luto ir para o caminho normal, e o que colabora para um luto ir para um caminho mais complicado, talvez virar um luto prolongado. Se eu não sei, isso faz com que eu faça perguntas que eu nem sei o porquê que eu estou fazendo. A avaliação fica extremamente solta, o paciente não entende o porquê que o psicólogo está perguntando aquilo, a gente também não sabe direito por que a gente está perguntando, a gente fica nervoso, a gente se sente tenso, as informações que a gente tem não fecham o quebra-cabeça, porque a gente não tem um roteiro, pelo menos na nossa cabeça, um direcionamento sólido do que a gente precisa investigar, do que a gente precisa entender desse caso e desse paciente, tá? E um último erro, que eu acho que tem sido cada vez menos comum, mas eu acho que ainda é bem comum, que é entender a avaliação como um período inicial do processo apenas. Então, colocar um limite ali de 3, 4 sessões, como se a avaliação precisasse se cumprir ali, e como se a gente seguisse um roteiro de psicodiagnóstico, né? Eu não sei vocês, acredito que talvez a graduação já esteja um pouco mais atualizada, mas a minha experiência clínica foi muito voltada para psicodiagnóstico. Então, a gente tinha quase que uma missão de que tinha que fazer o paciente responder uma quantidade X de perguntas, a gente tinha que ter acesso àquelas informações em 4 sessões, né? Se não fossem 4 sessões, como que eu ia conduzir o caso? Como que eu ia fazer meu relatório? Como que eu ia conhecer o paciente, né? E todos esses erros, eles são extremamente comuns, porque eu acredito muito nessa ideia de que aquilo que a gente quer alcançar, o resultado que a gente quer ter, mas não tem, está naquele conhecimento que a gente ainda não possui. Então, quando a gente erra na avaliação clínica, é porque, de fato, a gente não sabe outra forma de fazer. A gente faz daquela forma que a gente sabe. Se a gente aprende uma outra forma que pode nos dar um resultado melhor, a gente vai fazer dessa outra forma, né? Então, esse resultado que eu falo é uma avaliação clínica um pouco mais assertiva. E o conhecimento que a gente precisa ter está aqui, nesses bastidores que eu vou apresentar para vocês, tá? O que deve ser feito no lugar de todos aqueles erros que eu apresentei para vocês? Uma avaliação clínica assertiva de luto. Ela não é baseada num modelo fixo de anamnese, tá? Thaís, mas se não é um modelo fixo, se não tem um modelo, o que eu vou saber? O que perguntar para o meu paciente? Por onde eu vou me nortear? Por onde eu vou me seguir? Eu imagino e eu entendo que a falta de um modelo de anamnese pode deixar a gente muito insegura na condução da avaliação clínica, né? Mas o trabalho com luto, ele é muito mais importante sobre ouvir a narrativa do paciente, tá? O que isso significa e o que isso me diz? Primeiro, quando o paciente ele conta para você como que ele chegou até ali, por que ele chegou até ali, e daí talvez é nesse momento que ele fale sobre a perda, sobre o luto, ele tá te contando a motivação dele para chegar até a terapia.
Então, ele está te contando se ele está obrigado, se ele entende que ele precisa de ajuda, se ele quer que você resolva o problema dele, se ele quer ser acolhido, se ele quer entender o que está acontecendo com ele. É na narrativa do paciente que vai estar a resposta da pergunta que você precisa fazer. É ouvindo a narrativa do paciente que você vai entender quais são as perguntas que você precisa fazer. É ouvindo a narrativa que você vai identificar o que não está congruente de informação e você precisa esclarecer. É onde você vai identificar aonde estão as lacunas dessa narrativa e que você, de fato, precisa fazer alguma pergunta. É onde você vai identificar os pontos sensíveis do paciente e, durante a narrativa, você consegue focar em acolher e psicoeducar esse paciente, né? Então, o atendimento para luto, quando eu falo de avaliação, eu estou falando de um momento que eu já estou tendo interação com o paciente, né? O paciente enlutado, talvez ele chegue com um sofrimento muito mais significativo do que talvez outras demandas, né? Uma vulnerabilidade um pouco maior. Muitas vezes ele procura a terapia e ele chega até o consultório momentos logo depois da perda. Então ele está muito em ferida aberta. Ele não vai engajar em várias perguntas, uma seguida da outra, tentando responder as informações que você precisa colher. Ele quer ser acolhido primeiro, né? Vamos pensar ali uma ferida aberta. Não adianta eu querer dar ponto na ferida logo, ou querer mexer na ferida para identificar o que está acontecendo, se eu não desinfetar antes, se eu não deixar essa ferida respirar antes, se eu não deixar aquilo descansar um pouco, né? Então, eu preciso primeiro acolher e psicoeducar o paciente, explicar para ele o que está acontecendo, né? Isso também organiza um pouco mais a narrativa, que facilita meu processo de avaliação e identificação de demandas mais profundas, né, o colher das informações, tá? É ouvindo a narrativa também que a gente identifica o que eu vou chamar aqui de gavetas abertas do processo. Então, muitas vezes, a gente tem pacientes que a gente tem a sensação, né, pelo menos inicialmente, de que o paciente não está aberto para falar sobre o luto. Recebo muitas supervisionandas que falam assim, o paciente não fala sobre o luto dele, né? Eu sei que ele teve uma perda, mas ele não fala sobre aquilo, ele não demonstra sobre o luto dele. A gente não está acessando o luto durante as sessões, está muito difícil, né? E eu sempre devolvo, né? Eu vou caminhar ali junto com a supervisionanda falando, tá, vamos identificar quais são as gavetas que estão abertas. O paciente extremamente vulnerável, em sofrimento, ele abre o que ele tem disponibilidade para abrir para a gente. Não adianta a gente querer forçar gavetas que ainda estão trancadas. Tá? É como se o paciente fosse um armário. Tem gavetas que estão entreabertas, tem gavetas que, na verdade, já estão escancaradas, que está muito fácil mexer no conteúdo. Tem gavetas que estão entreabertas, que se a gente fizer um esforço, a gente olha o conteúdo que está ali dentro. E tem gavetas que estão totalmente trancadas. Essa não adianta a gente querer mexer antes do tempo. Não adianta a gente querer mexer sem o paciente dar a chave para a gente. Então, quando o paciente está falando sobre ele, sobre a vida dele, sobre como ele se sente, sobre as manifestações dele, sobre como está a vida dele, ele está falando do luto dele. Ele está falando das manifestações, ele está falando do que ele perdeu com a perda dele, ele está falando do que a vida dele mudou, ele está falando dos ajustes que são necessários. A gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir a linguagem que o paciente traz para a gente. Então, muitas vezes, a gente vem com uma expectativa de que o paciente traga uma narrativa muito limpa e que ele fale do luto de uma determinada forma. Se eu não encontro essa determinada forma, eu entendo que ele não está falando sobre o luto. Mas daí, quando eu vou abordar muito a narrativa, a história que ele me conta, o jeito que ele fala, o jeito que ele vem para a sessão, e daí narrativa verbal e não verbal, tá? Eu vou identificando essas gavetas abertas. Faz sentido isso para vocês? Me contem um pouquinho aqui no chat. Olha, vão me mandando as dúvidas de vocês, tá? Tá gerando dúvida o que eu tô falando? Vai colocando a dúvida aqui no chat, que ao final eu vou escolher as 3 melhores perguntas,
tá? Para responder. Preciso de mais de 3 perguntas para poder escolher 3 perguntas, tá? Então, bora lá, caprichem aí nas dúvidas. Então, voltando, quando a gente consegue identificar essas gavetas mais abertas, eu consigo desenvolver um olhar muito mais voltado para o enlutado do que para a perda. Legal, que está fazendo sentido, perfeito. Do que para a perda. Lembra que eu falei que um dos erros é a gente focar muito na circunstância da perda e esquecer o enlutado, né? Aqui faço até uma correção de um termo muito comum que está rolando por aí, que é da psicoterapia do luto. Eu mesma já falei isso. Eu mesma já me nomeei assim, psicoterapeuta do luto. E eu acredito que faça até sentido a gente falar isso, porque traz um entendimento maior para quem nos procura, né? Então, a pessoa que está em luto, ela vai querer procurar um psicoterapeuta do luto, né? Isso facilita a comunicação. Mas quando a gente pensa no trabalho clínico que a gente desenvolve, a gente precisa entender que o nosso trabalho é uma psicoterapia clínica com o enlutado. O enlutado é o foco. Ai, Thaís, mas tem as circunstâncias da perda. Sim, tem as circunstâncias da perda, vocês já vão ver que ela é importante na nossa avaliação. Mas eu não posso esquecer que eu estou atendendo uma pessoa que carrega uma perda, né? A mesma lógica do que quando a gente olha para uma questão de diagnóstico. Eu não atendo um diagnóstico, eu atendo uma pessoa. Eu não atendo uma perda, eu atendo um enlutado, né? O sofrimento que ele me traz, inclusive, pode ser muito mais do que a circunstância da perda. Se eu fico focada na circunstância da perda, eu posso criar representações na minha cabeça que seguem a minha avaliação. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente minha, quem estava na reunião secreta da semana retrasada, na última reunião, talvez lembre desse caso, eu trouxe esse mesmo exemplo de um outro olhar. É uma paciente que perdeu a filha. E isso cria uma expectativa, quando a gente ouve uma mãe que perdeu a filha, extremamente jovem, num processo traumático. A gente espera que essa pessoa esteja muito mal. A gente espera que essa mãe esteja de uma determinada forma. E daí a mãe vem para mim com várias estratégias de enfrentamento, a mãe vem com uma outra história de vida, a mãe vem com sofrimentos que dizem muito respeito a ela e ao que foi mexido e movido pós-perda, do que necessariamente pelas circunstâncias da perda. Tá? Faz sentido isso para vocês? Me contem aqui no chat. Faz todo sentido. Que bacana. Que faz sentido. Que bacana que aí, ó, abriu o olho de vocês. Não é só olhar para a perda, né? A gente vai muito com essa expectativa. Ai, perda por suicídio. Nossa, a pessoa vai estar acabada. Ai, perda por aborto. Ah, foi no começo da gravidez? Ah, então eu acho que vai estar mais ou menos. E se foi no final, vai estar pior. Não, não é isso. A gente acaba, se a gente olhar só para a perda, a gente acaba colocando as pessoas em caixinhas muito pré-definidas. Ou enlutado, ou enlutado. Foco no enlutado, né? E essa avaliação que eu vou conduzir, ela é um processo contínuo. Então, não é só aquela regrinha básica das 4 primeiras sessões. Eu não estou produzindo aqui um psicodiagnóstico, eu estou fazendo uma avaliação clínica. Eu vou avaliar as gavetas abertas que tem disponível agora. O processo vai caminhar, quais gavetas abriram? Eu faço essa avaliação, né? É como se cada semana a gente fizesse uma mini avaliação. Por isso que a avaliação, ela não é e não precisa ser, e eu acho que não deve ser, rígida com várias perguntas, e muito mais sobre a condução que a narrativa vai me levando, né? Eu me permitir me levar pela história do paciente com muito sólido na minha cabeça os fatores que eu quero avaliar para conseguir formular as perguntas que sejam adequadas naquele momento da narrativa. Se o paciente está me falando do quanto os sintomas físicos dele estão ruins, não dá para eu perguntar para ele do nada ali naquele momento como foi o velório. Porque eu tenho na minha avaliação que eu preciso entender o momento do velório. Tá legal, você precisa entender o momento do velório, mas você percebe que ele não tá querendo falar sobre isso ali? Que o que tá doendo é o sintoma físico? Então vamos abordar o sintoma físico? Vamos olhar para essa gaveta aberta? Depois a gente abre a outra? Né? Então, a gente tem aqui como norte. E a gente se deixa conduzir com esse norte na narrativa do paciente.
Isso, de fato, traz uma avaliação clínica muito mais assertiva, porque eu estou ali conectada com o paciente. Eu estou disponível para ele e ele vai perceber isso. Poxa, ela está ouvindo o que eu estou falando, né? Já recebi pacientes que vieram falando de outros psicólogos, de outros profissionais, de que, assim, com experiências diversas, só tinha um monte de pergunta para fazer para mim. Eu não me sentia escutado, né? A pessoa, ela quer se sentir escutada. O nosso papel é avaliar e ela quer se sentir escutada. A gente tem que conseguir juntar esses dois. E a gente junta esses dois, entendendo que uma avaliação clínica em luto é formada por duas peças principais, que funcionam exatamente dessa forma, como engrenagens que estão rodando uma junto da outra, tá? Aqui a gente vê essa engrenagem rodando muito bem, né? Mas a gente pode pensar que essa engrenagem pode ter algumas pausas, às vezes ela trava, né? No vídeo, que eu não sei como tá para vocês, mas aqui tá meio travadinho, meio congelada a imagem, não tá fluindo tão rápido essa engrenagem, tá? Mas a gente pode ter uma engrenagem que roda difícil, que tá precisando de óleo, ou uma engrenagem que roda muito fácil. Essas duas peças que compõem a avaliação em luto é a peça da perda e a peça do enlutado. Então, acabei de falar para vocês, o enlutado é o foco, mas a gente também olha para a perda. E a gente vai olhar e cuidar e avaliar essas duas peças com cuidados iniciais bem básicos, que a gente não pode esquecer. O luto é sobre o enlutado, não é sobre só as circunstâncias da perda, não é sobre o outro, não é sobre a sociedade e não é sobre a gente mesmo com as nossas próprias crenças, tá? O luto é sobre o enlutado. Então, a gente vai olhar para ele como prioridade. Outra prioridade, o vínculo terapêutico. Ele é soberano. Soberano a qualquer coisa. Soberano a técnica, soberano a ferramenta, soberano a abordagem teórica, soberano a todo embasamento teórico que você tem. Se o vínculo terapêutico não é bem estabelecido, nada flui. Então, muitas vezes, a gente fica muito focado em fazer as perguntas específicas e esquece de vincular com o paciente. Eu dei 2 últimas supervisões nesse mês que a gente voltou exatamente para esse ponto, né? A pessoa me trouxe algumas demandas, olha, o paciente não está isso, não está desenvolvendo isso, não está aquilo outro, um caso muito confuso, a gente pegou todas as informações e eu falei, tá, peraí, volta para o básico. Como que está a relação terapêutica? Porque se eu tenho um assunto muito difícil para trabalhar com o paciente, sem uma relação sólida, sem uma relação empática, sem uma relação de base segura, eu não vou acessar as gavetas do meu paciente. As gavetas não vão abrir. Então, muitas vezes, a dificuldade de um caso que está travado, de uma engrenagem que está travada, às vezes ela está travada porque falta um olhinho do vínculo terapêutico, né? O vínculo terapêutico é soberano também aos critérios diagnósticos. O novo DSM aí, 5TR, veio trazendo o transtorno do luto prolongado. Ótimo, trouxe uma ótima evolução para a nossa conduta clínica, sem dúvida alguma. Mas ele é orientador, ele é um norte. Porque, por exemplo, se a gente olha lá o critério diagnóstico, tem a noção de tempo, tem a noção de 12 meses. Poxa vida, não é toda pessoa que depois de 12 meses se encaixa e eu vou dar um diagnóstico de transtorno de luto prolongado. Eu preciso entender as circunstâncias. E as circunstâncias só ficam claras dentro de um vínculo terapêutico muito bem estabelecido. Com o vínculo terapêutico estabelecido, a observação sobre a narrativa também se mantém soberana. Inclusive, entendendo como que o paciente chegou nesse pedido de ajuda. Ele vem indicado? Indicado por quem? Ele veio por livre e espontânea vontade ou ele vem encaminhado por algum parente que está vendo que ele está mal, né? Qual é a vontade, qual é o engajamento que ele tem para esse atendimento, tá? Cuidados iniciais, cuidados básicos que precisam estar sempre na nossa cabeça, tá? Essa tela aqui vale até vocês tirarem uma foto, tirarem um print para não esquecerem, tá? E se tirarem um print e postarem, me marquem para eu ver, me marquem me contando qual foi
o cuidado inicial que mais chamou a atenção de vocês, talvez o cuidado inicial que vocês nunca tinham pensado em ter, tá? Então, tirem print aí dessa tela, que vale a pena guardar e lembrar, e com certeza isso já traz uma eficiência e uma excelência muito, muito mais avançada e assertiva para os seus atendimentos, ok? Desmembrando um pouquinho cada uma dessas peças. Vamos começar pela peça da perda. Ai, gente, pronto. Vamos começar pela peça da perda, né? Que é geralmente a que a gente mais vai e que eu acho que tem até um quê de curiosidade nosso, né? Eu acho que podemos assumir isso aqui entre psicólogas. Às vezes a gente fica muito curiosa para entender a história de vida, para entender a história da perda. Você fica assim, mas o que aconteceu? Porque às vezes o paciente ele está desenvolvendo uma narrativa, você não sabe totalmente as circunstâncias da perda, e isso gera dúvidas. E, de fato, a gente vai perguntando para o contexto ficar mais claro. Mas tem um quê de curiosidade que a gente precisa tomar cuidado para não atropelar. E não fazer uma pergunta que não seja congruente, que não tenha sintonia com o que o paciente está falando, com o que o paciente está trazendo, tá? Quando a gente pensa na peça da perda, eu preciso considerar os 3 Cs da perda. Contexto, circunstância, consequência, né? Em que momento que a perda aconteceu? Em que momento de vida? Em que momento do ciclo vital aquilo ali aconteceu? Né? Em que momento, historicamente falando, né? Há quanto tempo aquilo ali aconteceu? Quais foram as circunstâncias? Como que a perda aconteceu? E o que a perda gerou? Quais foram as consequências? Eu gosto sempre de ter como norte a pergunta: quem e o que se perdeu? O que o paciente perde com aquilo que ele perde? O que isso significa, Pedro? Como assim, o que ele perde com aquilo que ele perde? Se eu perco a minha mãe, isso vai significar uma coisa muito diferente do que, por exemplo, a minha vizinha perder a mãe dela. Porque ela tem uma relação ruim com a mãe não é presente na vida dela, muito diferente da minha. Então, a minha perda vai se desenvolver em camadas muito diferente do processo da outra, mesmo que a nossa perda seja a mesma, entre aspas, tá? Então, a gente precisa entender quem que o paciente perdeu e o que ele perde com essa perda. Entendendo a peça da perda, eu preciso entender o que é de risco aqui e o que é de proteção. Perdas que são mais violentas, que são mais repentinas, que acontecem de uma forma mais rápida e que envolvem violência, tendem a ser fator de risco para um luto complicado. Muito diferente de uma perda esperada, no ciclo natural da vida, de uma pessoa idosa. Tendência. Quando a gente fala de fator de risco e de proteção, nada é certeza, nada é 100% determinante. A gente fala de uma tendência, tá? Então, essa é a peça da perda. É isso que eu vou analisar e avaliar olhando para a perda. E quando eu olho pro enlutado, percebam, olha quanto tem muito mais aspecto aqui do que eu tenho no aspecto da perda. Eu preciso entender a personalidade dele. Como que essa pessoa é, né? Ela mudou muito depois da perda? Ou ela continua relativamente sendo ela, né? Como que, de fato, ela lida com os percalços da vida? Ela é uma pessoa mais rígida ou ela é uma pessoa mais flexível? Porque aqui eu também vou ter que pensar em aspectos de risco e aspectos de proteção. Uma pessoa mais rígida, ela tende a lidar com uma perda de uma forma mais difícil, a adaptação vai ser mais difícil para ela. Qual que é a história de vida desse enlutado? Né? Ele já passou por perdas anteriores? Como que ele lidou com perdas anteriores? Se é o primeiro luto dele, pode ser também um fator de risco, né? Para esse processo, tá? A história de vida dele contém outros traumas? Contém outras coisas que já deixam ele numa questão de vulnerabilidade? Ou ele tem uma criação ok, ele tem uma estrutura familiar ok, né? Quais são os contextos de vida desse paciente? De que família ele vem? De que cultura? De que sociedade? De que religião? Né? Esses contextos, eles favorecem ao enlutado lidar com a perda ou eles prejudicam? Né? Qual é e quem é e como funciona a rede de apoio desse paciente?
As pessoas ao redor dele validam, acolhem, são redes de sustento, ou são pessoas invalidantes, são pessoas que têm só comentários julgadores, são pessoas que prejudicam o processo dele, né? E quais são os sintomas que essa pessoa apresenta? Não só emocionalmente, mas do cognitivo, do físico, do emocional, do social, do espiritual. Quais são os sintomas que essa pessoa vem apresentando no processo de luto dela, né? Quando eu entendo esses aspectos, eu também consigo fazer essa comparação. O que está ajudando ou o que está colocando em risco, né? O que é fator de proteção e eu vou trabalhar para aumentar isso aqui na vida dele. Então, tem uma boa rede de apoio. Ótimo, vamos focar nessa rede de apoio, porque vai ajudar. O que é fator de risco? Para a gente tentar diminuir a influência disso na vida do enlutado. Quando eu consigo unir essas informações, eu consigo entender como que a minha engrenagem entre perda e enlutado está funcionando, né? Percebem o quanto não é só sobre a perda? Eu preciso entender quem é esse enlutado, ao mesmo tempo não é só sobre enlutado, porque eu tenho uma pessoa se relacionando com uma perda. Então, as duas peças, o tempo todo, né? Quando a gente fala de avaliação clínica, a gente não falou aqui de uma anamnese, eu não tenho um roteiro de perguntas, mas eu tenho algumas ferramentas de avaliação que, de fato, ajudam ao processo dessa conduta, né, de forma a ser mais assertiva e mais orientador para o terapeuta, deixando o psicólogo mais seguro nesse momento de avaliação clínica, né? Quem tem o meu acompanhamento acaba aprendendo sobre essas ferramentas, né? São elas: a condução e construção de um mapa mental pós-primeira sessão, né? Então, a teoria do apego, ela não tem a conceituação de caso, que é tão conhecida da TCC, né? Mas a gente pode utilizar essa ferramenta, que é o mapa mental. A gente tem a ferramenta de duas autoras principais, a Alba Payás, que traz o mapa diagnóstico de 7 fatores para avaliação clínica, e a gente tem a visão da Alexandra Coelho sobre a visão de tarefas do luto, que tem muito a ver exatamente com aquela metáfora das gavetas abertas, né, que ajuda muito também. A ferramenta da linha do tempo de vida e a ferramenta da história da perda facilitam a comunicação do paciente. A história da perda é excelente para os pacientes que não conseguem expressar sobre a perda, que não conseguem falar verbalmente, que são casos mais difíceis de acessar esses conteúdos. Existe a escala de sintomas do luto, que também ajuda a gente a qualificar o que o paciente está sentindo e ajuda na expressão do paciente, para ele identificar como ele está se sentindo e ele poder falar dos sintomas de uma forma mais fluida, porque às vezes a gente pergunta para o paciente, tá, e o que você está sentindo desde que você passou a perda? E ele fica, não sei, porque ele não tem tanta noção de quais são os sintomas, sabe? Então, às vezes o paciente fala, eu não vou falar que eu estou sentindo isso aqui, estou com taquicardia, mas eu não vou falar porque eu acho que não tem a ver. Então, quando você tem uma escala e você pode ir questionando o paciente e desenvolvendo uma conversa com isso, dá um norte maior para ele entender os sintomas e ele se observar também melhor. Da mesma forma, a gente tem a escala e o diário de monitoramento do luto, que também é excelente para monitorar as manifestações, né? E a gente tem N outras estratégias que ajudam a facilitar a comunicação e a construção dessa narrativa, que é tão importante na avaliação clínica, tá? Esses são os bastidores da avaliação clínica que eu costumo conduzir no meu consultório e que me ajudam a ter, de fato, uma avaliação mais assertiva, cada vez mais assertiva, ter acesso às informações que, de fato, importam na condução do caso, conseguindo trazer essas informações que são importantes, ao mesmo tempo que respeitando o movimento e o timing dos nossos pacientes, né? Não atropelando com várias perguntas, tá? Me contem aqui no chat, ou quem quiser abrir o microfone, se fez sentido para vocês e qual informação desses bastidores da avaliação clínica mais chamou a atenção de vocês.
O que talvez foi mais disruptivo para vocês, que mais chamou atenção, que mais foi inovador, que mais trouxe uma coisa nova, que falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Para vocês, o que mais foi disruptivo? Enquanto isso, eu vou lendo aqui as dúvidas que vocês deixaram para escolher qual eu vou responder. Tem uma da Jéssica aqui. Para mim foi sensacional quando você traz esse foco no enlutado e não no luto, né? Que a gente fica às vezes ali com o foco ao contrário, né? Na perda, na pessoa que se foi, né? E quando você compartilha, não, o foco tem que ser ao contrário. Quando você pede para que a gente, orienta para que a gente investigue, né? Sobre a rede de apoio, sobre a personalidade, sobre o contexto, é literalmente um olhar, para mim, diferente, né? Do que talvez, para mim, porque eu particularmente acabava olhando ali para o luto, para a perda mesmo. Então foi sensacional, foi uma chave que vira quando você fala, não, o foco é no enlutado. Perfeito, perfeito. Bacana, Dani. Muito obrigada por compartilhar. Quem mais gostaria de trazer um maior insight assim que teve? Eu tô lendo aqui as dúvidas de vocês, tá? Bacana, bacana. Tá, vamos lá. Vou responder as dúvidas que vocês deixaram no chat aqui. Opa, tem uma mensagem nova, deixa eu olhar. Para mim foi muito esclarecedor sobre o foco no enlutado e na sua rede de apoio. Perfeito. Gente, vocês não têm ideia do quanto uma rede de apoio pode ajudar no processo de luto ou pode, assim, destruir completamente. É muito bizarro. Sim, muito bizarro. A gente pode ter paralelo de perdas muito semelhantes, de processos que tinham para caminhar juntos, né, num desenvolvimento muito parecido, e o quanto uma rede de apoio pode destruir e complicar demais o processo para o enlutado. É bem complicado. Tá? Vamos lá, a Jéssica está me perguntando aqui uma pergunta sobre luto infantil, tá? Eu não tenho prática atendendo criança não faz parte da minha prática clínica já tem muito tempo, mas tem algumas questões que são básicas ali que a teoria pode ajudar, tá? Você está me trazendo aqui uma situação de uma paciente de 10 anos que você coloca como luto não elaborado, né? A questão tem um histórico de perda de vó, que ele tinha muito pesadelo vendo um monstro atrás da avó quando a avó estava doente, né? A avó faleceu, o monstro sumiu, né? Então, acabou. Atualmente, o pai está doente, com câncer, e os pesadelos retornaram. Tá? A avó faleceu no final do ano de 2022. Então, a gente tem uma perda recente da avó e uma perda eminente do pai, tá? Jéssica, não tem necessariamente uma pergunta, né? Tem o desenvolvimento de um caso aqui e entendo que você quer alguma orientação, tá? Ao meu ver, eu não sei se esse luto é tão não elaborado assim, né? Eu não sei o que você conseguiu colher de avaliação desse caso, tá? Mas uma criança, como muitas vezes ela não consegue ser tão bem verbalmente, apesar que ela já tem 10 anos, o sonho em si já é uma manifestação, né? Veja só, ele sonhou, ele elaborou no sonho que a avó estava falecendo, né? O monstro talvez não é necessariamente o luto, mas o monstro talvez fosse o processo de adoecimento, né? Então, agora, na hora que o pai volta, os sonhos voltam. Então, talvez o que acontece ali para ele é sentir as pessoas morrendo e ele representou isso dentro de um sonho. Se ele aceita falar disso, né? Você trouxe que você tem várias ferramentas aqui com crianças e adolescentes, isso é ótimo, de fato, ajuda bastante. Se ele está falando na sessão, acredito que ok. Se ele não está falando, talvez o sonho seja a elaboração que seja suficiente para ele. De novo, eu não sei o que você conseguiu avaliar no sentido de outras manifestações, de outros sintomas, se tem outros indicativos. Pelo que você me trouxe aqui, não consigo identificar um luto não elaborado que precise ser elaborado, tá?
Não sei se você conseguiu outros dados que te digam que o luto não está elaborado, tá? Se quiser me mandar aqui, a gente mata essa dúvida depois, tá? Aqui, eu não lembro quem é Samsung, mas mandou uma outra pergunta. Um luto comum que surge são as pessoas que perderam seus entes queridos durante a pandemia e que não conseguiram realizar os rituais comuns. Perfeito. Como velório, missa, não conseguiu ver o corpo. Tem uma paciente que acha que o pai pode estar vivo, medo de ter enterrado o pai vivo. Isso, de fato, tem sido bem comum por conta da pandemia, né? E do quanto também, eu acho que essa questão da falta de velório, ela abre espaço para fantasias que já são comuns no luto, mas que às vezes as pessoas não verbalizam em condições normais, porque elas acham que a gente vai achar elas loucas. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas fiquem fantasiando que, não, aquela pessoa não morreu, tá vivo. Foi errado. Não morreu. Só que quando você tem o velório e você tem o enterro, você tem esse dado de realidade que confirma, né? Fala, não, mas eu vi aquela pessoa, então não tem como eu estar certa, não tem como eu estar certa de que essa pessoa não morreu, eu vi ela morta. Então, eu acho que a pandemia meio que autorizou as pessoas a falarem um pouco mais dessa fantasia. Essa fantasia, na verdade, ela vem com uma representação do que ela gostaria que fosse verdade. Então, pode ser um caminho também, né? Não tem necessariamente uma pergunta aqui, então eu não sei qual é a tua dúvida em relação ao caso. Mas, quando eu tenho pacientes que trazem muito fantasias, que trazem muito ruminações, eu gosto de trabalhar com eles a reconstrução de narrativa em relação a então, não é que ele não deveria estar vivo, que de fato ele não está vivo, que ele está vivo, perdão, que ele não está morto. É que você não gostaria que ele está morto. Quando a gente faz essa troca de narrativa, é como se a gente abrisse uma gavetinha para o paciente poder falar sobre essa vontade dele. Poder falar sobre como é difícil encarar a realidade de que o pai morreu, né? Alguns pacientes também, em relação à perda de pandemia, à falta de velório, elas gostam Gostam não, mas pode ter a opção de fazer algum ritual mais simbólico, de ter algum ritual mesmo de enterro, de velório, que possa representar esse momento que, na verdade, não pôde acontecer, né? Então, muitas vezes isso ajuda o paciente a concretizar, a criar alguma representação mais concreta dessa realidade na cabeça dele, né? Então, a gente fazer uma despedida mais simbólica para ter essa ritualização e isso ajudar na concretude. É óbvio que daí a gente ainda continua com a ausência de corpo, né? Isso, de fato, é bem difícil para isso. Mas eu acho que pensando nesses dois pontos, isso pode ajudar, né? E o luto que começa antes da morte, como pacientes que têm alguém com doença terminal ou com sequelas, como coma. Não entendi. Se quem mandou essa observação quiser abrir o microfone para explicar, não entendi se isso seria uma observação, se isso seria uma pergunta. Não ficou muito claro. Não? Tá, eu vou falar um pouquinho, então, sobre isso que você colocou. De fato, existe o luto antecipatório, que é esse luto que a gente vive quando alguém está falecendo. Ele é tido como um fator de proteção ao processo de luto, pensando ali na avaliação das circunstâncias da perda. Se a gente entende que esse processo de luto antecipatório foi bem trabalhado. O que seria esse bem trabalhado? A pessoa pôde experimentar como que ela estava se sentindo com o fato do outro morrer, ela pôde expressar, ela pôde falar, ela pôde ter conversas que são difíceis, mas talvez uma conversa de despedida com essa pessoa que se foi, com essa pessoa que está indo. Tudo isso são fatores de proteção. Mas a gente pode ter um luto antecipatório que se torna um fator de risco ao processo de luto posterior da pessoa. Quando a gente vive um luto antecipatório em constante negação,
a gente vive um luto antecipatório em que perguntas não são respondidas, em que a pessoa não tem a oportunidade de expressar como se sente, e isso pode se tornar um fator de risco. Beleza? Então, gente, essas foram, né, 3 perguntas aí que foram respondidas, 3 dúvidas que eu prometi vocês de responder. Eu gostaria de saber se tudo isso que eu apresentei para vocês fez sentido, se vocês sentem que isso, de fato, colabora e faz sentido para avaliações clínicas mais assertivas e uma conduta mais segura com casos de luto. Se fez sentido, seja para o que vocês têm de representação interna em relação a luto, ou sobre o que vocês talvez já tenham em relação à prática clínica, né? Para quem já tem prática clínica com casos de luto, se isso fez sentido, se isso de fato colaborou. E se fez sentido, se colaborou, agora seria o momento de perguntar quem que gostaria aqui de ter a oportunidade da minha ajuda e do meu acompanhamento para próximos passos numa capacitação, que bom que você quer dizer, numa capacitação de luto da teoria à prática. Quem gostaria de conhecer as possibilidades que eu tenho de acompanhamento? Coloca eu aqui no chat para eu saber se faz sentido e para eu apresentar para vocês essa possibilidade de acompanhamento. Legal, legal. Imagina, gente, eu que agradeço a confiança. Muitos eus aqui no chat. Ótimo. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês o que hoje eu tenho de acompanhamento mais completo, que é o meu programa de capacitação para psicólogas, que é o LTP, ou o luto da teoria à prática, tá? Não quero aqui fazer uma venda chata, então eu vou ser breve na minha apresentação e passar já logo para a ideia de oferta de vocês, tá? O LTP, o luto da teoria à prática, ele é um programa online de capacitação e acompanhamento profissional, que tem o objetivo de preparar psicólogas e estudantes de psicologia de forma pessoal, teórica, prática e de aprofundamento, para que essas pessoas percam o medo de atender casos de luto e se sintam de fato mais seguras para receber essas demandas no consultório, já que é inevitável. Ele é um programa que visa gerar mais segurança, o fim do sentimento de medo e insegurança, maior capacitação e destaque, considerando que temos poucos profissionais de fato capacitados para receber com essa demanda, tá? E uma capacitação e conhecimento específicos para lidar com as inúmeras perdas que, já adianto, vão chegar até você. Eu comentei com vocês que eu passei muito tempo fugindo da demanda de luto porque eu tinha medo. Eu fugia do luto e o luto continuava vindo até mim, gente, das suas diferentes formas, né? Diferentes tipos de perda. Então, é inevitável isso chegar até a nossa clínica. Para conseguir oferecer tudo isso, essa segurança maior, essa capacitação mais completa, o LTP é um curso, um programa que se baseia em 4 pilares principais. A preparação pessoal e desmistificação em relação ao luto, que é de fato para trabalhar suas crenças pessoais em relação à demanda de perda e de luto. É para você aprender primeiro a se cuidar para poder lidar com essa demanda diariamente na tua clínica. O segundo pilar de preparação teórica, ou seja, acessar os principais modelos teóricos, aspectos de avaliação, os aspectos complicadores de um processo de luto. A preparação prática, que é de fato a gente entender como que constrói o raciocínio clínico de um caso de luto e poder fazer as intervenções adequadas. Eu priorizo muito o casamento da teoria com a prática, porque eu acho que conhecimento teórico sozinho, sem ser aplicado, ele fica congelado e ele não serve para nada, e a gente vai virando aquele personagem do Megamente, a nossa cabeça vai crescendo, 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 e nada se aplica, e daí a gente não ajuda as pessoas de fato. Então eu priorizo tanto que dentro desse programa, todos os módulos, todos, gente, todos de verdade, possuem pelo menos uma aula
que discute casos reais, que eu apresento a discussão de um caso que eu atendo, tá? E o pilar 4, que é o pilar de aprofundamento, que é a gente entender as especificidades de cada tipo de perda, as especificidades de cada tipo de luto e ter acesso de um acompanhamento mesmo, né? Porque eu acredito que faz a diferença para a nossa capacitação profissional, muitas vezes, na maioria das vezes, é ter alguém que de fato está andando ao nosso lado, pegando na nossa mão e acompanhando a gente no nosso desenvolvimento profissional, né? Eu acho que isso traz o aprofundamento, além de toda a atualização de conteúdos, né? A gente não pode parar de estudar nunca, tá? Essa é a estrutura básica desse programa, que se mostra em duas grandes partes do LTP. Ah, então, o programa, o LTP, ele te garante acesso a 1 ano de curso base, 1 ano de acesso a um curso que tem 11 módulos de aula, que vão do básico ao profundo, sempre casando teoria com prática. Esses 11 módulos de aula dão cerca de 30 horas de aula. Na verdade, 30 horas eu acho que está até desatualizado, eu preciso fazer a conta de novo com as novas aulas que subiram na plataforma, eu acho que a gente já deve estar em torno de 50, tá? Análises de casos clínicos contínuas e materiais de apoio. E você tem acesso também a 6 meses de acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é formado por quê? Pelo quê? Uma aula ao vivo por mês, uma supervisão em grupo por mês, para vocês levarem os casos de vocês para a gente poder discutir, e quem ainda não tem caso, poder ouvir as discussões de caso em tempo real, suporte por grupo de WhatsApp para dúvidas e networking, e uma newsletter mensal de curadoria de conteúdos, ou seja, eu mando um conteúdo para vocês dos melhores artigos, dos melhores filmes, dos melhores séries que trabalham sobre luto ao longo ali daquele mês, do que eu consumi ali ao longo daquele mês, do que eu consumi, do que eu encontrei, do que eu acredito que vai agregar para o aprofundamento de vocês, tá? Até aqui, quem tinha respondido que gostaria do meu acompanhamento, esse formato de acompanhamento fez sentido? Vocês acham que, de fato, pode colaborar na capacitação profissional de vocês? Muito. Que bom. Olha, a Marielle aqui dando o feedback. A Marielle, a gente conversou hoje pelo WhatsApp, né? Na minha visão, fez muito sentido. Não teve nenhuma prática com luto ainda, mas que já adianta muito quando estiver atuando e presenciando o luto. Perfeito, é essa a ideia. Te preparar antes que a demanda chegue, né? Porque eu acho que psicólogo nenhum quer se ver despreparado para um caso que chega no consultório e sentir que o paciente está ali falando e a gente não sabe como seguir, né? Isso é desesperador. Então, o programa, de fato, ele visa te preparar, não só para os casos que você talvez já esteja atendendo, mas para os que virão até você, né? Essa é a estrutura que a gente tem do programa, que veio evoluindo nos últimos tempos, tá? Se o curso já fez sentido para vocês, a gente vai para a parte mais fácil de alinhar, que é o investimento, tá? Para contar para vocês um pouco da história em relação a como que eu cheguei no valor que eu tenho hoje desse programa, tá? Ele já está, eu tive 3 turmas estruturadas em lançamento e agora ele é dessa forma perpétua, né? Então ele existe desde 2021, em diferentes formatos ele foi crescendo, né? E hoje ele é um programa que, na verdade, foi feito na base de mais de R$20 mil de investimento entre formação, curso livre, leitura, supervisão, a pós-graduação mesmo, tudo nos últimos 3 anos, voltado especificamente para luto, mas sem nem contar o investimento de 10 anos de clínica, que envolve tanto a prática profissional, a supervisão, a graduação e o mestrado que eu tenho, né? Todo esse investimento foi usado para criar o programa LTP, com um conteúdo bem mastigado, de forma objetiva, de fácil acesso, que gere esse acompanhamento para o crescimento profissional de quem faz parte do programa. Se a gente pesar o investimento que teve para gerar esse conteúdo tão objetivo, facilmente o curso teria em torno de R$5 mil. Mas eu entendo que um valor de R$5 mil faria com que o curso não fosse acessível para tantas pessoas. E eu sei que um dos maiores medos que a gente tem hoje em dia, com a quantidade de curso que tem por aí, é fazer um investimento muito grande num curso que talvez não entregue, né?
Então, vocês já viram pelo formato que é um curso que entrega. E eu gostaria que esse curso fosse, de fato, mais acessível, né? A minha ideia é de que eu tenho um propósito muito grande de aumentar a rede de apoio a enlutados. Porque o meu propósito é trabalhar com enlutados. Eu tenho isso muito claro para mim, já aceitei essa minha missão. Só que é um propósito, não vou negar, que ele é, de certo, pesado. Ele é pesado porque ele é um propósito muito grande. Então, eu não consigo fazer esse propósito sozinha. Eu preciso dividir com mais pessoas esse propósito. Então, quanto mais profissionais eu capacitar, melhor. Então, eu fiz um preço que fosse mais acessível para maior número de pessoas. O valor oficial do curso é R$ 1.497, tá? Esse valor dá acesso ao curso base de 1 ano, que eu falei para vocês, e o acompanhamento de 6 meses. Aqui tem um valor estimado do quanto custaria cada um desses, se eu fosse pôr tudo na ponta do lápis, tá? Só que, além desses 2 conteúdos, eu priorizo bastante também, além do luto, ajudar vocês na prática clínica no geral. Então, dentro do curso, dentro do programa, vocês têm acesso a 3 aulas bônus. Produção de conteúdo para Instagram, autoestima do profissional psi e os primeiros passos da clínica. Essas 3 aulas bônus estão incluídas no valor de R$ 1.497. Porém, mesmo esse valor já sendo mais acessível, tá? Ainda não é o valor que eu vou apresentar para vocês. Para quem fechar o curso, entrar para o programa pelas próximas 48 horas, então até sexta-feira à noite, vocês estarão dentro de uma oferta especial de 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista, tá? Oferta especial para essa reunião pelas próximas 48 horas. Eu vou colocar aqui no chat de vocês, aqui no... Ih, tá meio lento aqui, vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat o link do meu WhatsApp. Quem... Ai, meu Deus, tá tudo lento aqui. Quem se interessou para fechar o programa, entende que tá no momento de fazer isso. Ai, gente. Entende que tá de fato no momento de fazer isso, que falou, meu, isso aqui vai agregar demais na minha capacitação profissional. Me manda uma mensagem no WhatsApp, esse link do WhatsApp já vai com a mensagenzinha pronta para você que quer saber mais sobre o programa. E a gente vai conversar e vai alinhar essa oferta. A parte de investimento é a parte mais fácil da gente alinhar e conversar e entender a melhor forma de pagamento desse valor. Não percam essa oportunidade. Esse valor oficial que eu passei, eu não sei por quanto tempo eu vou manter, porque quanto mais o tempo passa, essas aulas ao vivo do acompanhamento, elas são gravadas e sobem na plataforma. Então, se você entra no programa hoje, você tem acesso instantâneo a toda a aula do curso base e as aulas ao vivo que já aconteceram. Então, a cada aula ao vivo que acontece, isso agrega valor ao curso base, né? Ao que já tem disponível na plataforma. Então, esse valor, eventualmente, ele vai subir. Eu não sei até quando que eu vou segurar esse valor de 1.497. Se o valor oficial sobe, o valor da oferta também sobe. Então, essas ofertas de 997 que eu estou fazendo são bem iniciais para essas primeiras pessoas que estão entrando nesse novo formato de programa, tá? Eu espero muito receber vocês. Vai ser um prazer receber vocês dentro do programa de capacitação. Vai ser um prazer poder acompanhá-las nessa jornada de capacitação profissional, tá certo? Eu agradeço demais a presença de vocês, a disponibilidade nessa noite fria para estar aqui aprendendo sobre o luto. Fico muito feliz de ter gerado insights novos para vocês, então que as próximas avaliações profissionais possam ser de olhar muito mais para o enlutado do que para as circunstâncias da perda, certo? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente se vê. Beijos e beijos.